65 Kiren Saga capítulo 219 Tomando Forte Frostmourne autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site link na descrição. O Forte Frostmourne foi a principal base militar imperial na costa sul de Solstheim, na floresta Irstang. Foi estabelecido em algum momento da Terceira Era, após a descoberta imperial da ilha. O forte atuou como escritório da East Empire Company, estabelecido em Solstheim para extrair os ricos depósitos de ébano de Ravenrock, e também foi o principal elo para Vvardenfell. Durante a erupção da Montanha Vermelha, o forte sofreu muitos danos e perdeu muitas paredes e torres. As tempestades de cinzas se acumularam e enterraram grande parte dela também, o que levou às ruínas com o exército de Ashspawns que vemos agora. Ashspawns são criaturas encontradas nas Ashlands de Solstheim. Eles começaram a aparecer na ilha após as grandes erupções da Red Mountain. Sua geração das cinzas é causada por pedras do coração, que contêm algum traço do poder do coração de Lorkhan e dão vida aos ossos encontrados enterrados nos resíduos. Ok, escute. Estamos prestes a entrar em uma área com muitos desses irritantes Ashspawns. Lembre-se de sempre pisar em terrenos duros e observar as áreas com muitas cinzas. Tecnicamente, todo lugar está coberto de ash, mas tente sinta a diferença entre as cinzas com base em seu calor. Agora, saia. Com minhas ordens, os 20 soldados formaram uma formação de proteção, os portadores de escudos do lado de fora e os magos do lado de dentro. Julanar tinha alguns arbalistas, besteiros, seguindo-a e começou a patrulhar o sul do forte em direção à costa. Há um antigo cais com alguns Ashspawns, uma torre e uma entrada para o forte. Bom, elimine-os. Julanar deu a ordem e o arbalista soltou as setas. O som de então raios cortando o ar soou vividamente e todos os Ashspawns ao redor da área das docas foram caçados imediatamente. Julanar levantou sua besta e disparou uma flecha. A flecha viajou pelo ar e pousou em um pequeno grupo muito distante de Ashspawn. Como o raio estava coberto com uma runa mágica, ele explodiu imediatamente. Uma camada de gelo foi vista nos Ashspawns cobrindo todos eles e fazendo-os congelar. Outros 3 raios rápidos os quebraram em pedaços. Droga, garota. Você se tornou boa nisso. Não pude deixar de admirar. Aprendi com os melhores. Verdade, sem dúvida verdade. Ok, carga. A equipe começou a avançar para o pier protegendo nossas costas. Então avançamos em direção ao forte por uma grande entrada. Eu teletransportei June e Fertit em uma torre para que eles possam atuar como nosso atirador e observador. Ao passarmos pelo portão do forte em ruínas, ouvimos uma voz que eu realmente não esperava que estivesse lá. Homens, invasores entraram no forte. Preparem-se para uma emboscada. O forte Frostmourne nunca cairá. Viva o Império! Os soldados ao meu redor se entreolharam sem entender qual era a situação. O Império não tinha presença em Solstheim há quase 2 séculos. O que os respondeu foi a visão de dezenas de Ashspawns subindo das cinzas ao redor do forte e olhando em nossa direção. Homens firmes. O que estamos enfrentando são velhas criaturas mortas-vivas da época do Império em Solstheim. Eu imploro a você que coloque esses homens para descansar para que possam encontrar a paz. Com uma voz severa, anunciei a identidade do que estamos enfrentando. Ashspawns são os ossos daqueles que morreram nas cinzas e foram afetados pelo poder do coração, então é seguro dizer que eles são mortos-vivos de certa forma, e a voz que falou agora era o General Falxcarius, um general da Legião Imperial. Foi um imperial postado em Fort Frostmourne algum tempo antes de 13427 como cavaleiro protetor e comandante da guarnição. Ele teve vários negócios com Nerevarine durante as viagens deste último em Solstheim. Ele morreu em 4 e 5, mas ressuscitou dos mortos por uma nova técnica de necromancia. Limpar Fort Frostmourne e derrubar o General Flax é meu objetivo final nessa expedição. Escudos, magos, fogo. A luta começou quando os Dari Dragon Troopers formaram um círculo ao redor dos Magers e dos Arbalists. Fora do cerco,
Havia uma equipe de 6 lutadores derrubando a horda de Ash Spawns. Como tratar crianças. Bjorn estava animada para testar a nova Great Sword em sua mão. Stormfang era um artefato incrível criado por uma mão masculina e Bjorn estava muito satisfeita com seu desempenho. O Ulfur não estava feliz em enfrentar a criatura cinza, pois o Forkof Horripilation não funcionaria neles. Ele pegou uma massa e um escudo do anel de armazenamento de Jon e começou a bater nas criaturas. Ele estava cobrindo qualquer um que estivesse em menor número. Nefertiti se transformou em sua forma de besta e usou a magia das sombras para o conteúdo de seu coração. Ela fundaria em sua própria sombra e se arrastaria tão rápido em direção a um alvo. Ela então pularia de sua sombra e atingiria o alvo. Para lidar com as criaturas das cinzas como as crias das cinzas, Nefertiti formou uma cabeça de massa na ponta de sua cauda. Ela passaria por uma desova de cinzas e sua cauda atacaria transformando-a em cinzas mortas. Julanar deitou-se de bruços no topo da torre quebrada e começou a atirar com sua besta de alavanca. Seus tiros eram tão rápidos quanto os de um rifle. Ela estava contando quantos matou com uma música. Uma cria de cinzas se esgueirou atrás dela e estava prestes a disparar sua chama, mas uma explosão de magia de gelo explodiu, desfazendo-a em pedaços. Quando sua diversão acabou, pulou da torre com uma espada curta e um pequeno escudo na mão. Ela começou a bater e chutar as cinzas para liberar um pouco de vapor. Aline estava facilmente empurrando qualquer spawn de cinzas que chegasse perto de sua direção com o Imagik. Sua Imagik pode ser considerada a nêmesis de todos os elementos. Então os Ash Spawns que eram baseados no elemento Fire estavam sendo facilmente quebrados por sua mão. Todos esses guerreiros incríveis estavam fazendo seus movimentos cinematográficos e Jon estava se divertindo sozinho. Isso é realmente mágico. Cinzas, ossos, pedras e energia do coração, que beleza! Ele quebrou os braços e as pernas de uma cria de freixo e iniciou uma pesquisa de campo imediata. A energia do coração de Lorkhan nesses Ash Spawns era realmente atraente para ele. Ele estava muito ciente de quantas pessoas tentaram usar a energia do coração muitas vezes antes, enquanto a maioria acabou em um fracasso miserável e perdeu o que possuía de mais precioso. Alguns usaram o coração para acender a divindade. Os exemplos daqueles que foram prejudicados pela energia do coração eram incontáveis. Se alguém quisesse dar um exemplo específico, diria apenas a raça Dimir. Os Dimir, também conhecidos como anões ou elfos profundos, eram a raça mais avançada na tecnologia mágica. Eles superaram qualquer outro mortal no campo e se tornaram uma das raças mais fortes, se não a mais forte durante a Primeira Era. Esta raça avançada usou a magia como nenhuma outra. Eles desprezaram tanto os Aedri quanto os príncipes da Edric, não os vendo como deuses, mas como rivais. É assim que o Dimir era grande. No entanto, quando eles tentaram usar o coração de Lorkhan para alcançar ascendência para toda a sua raça, todos eles desapareceram da existência com Pulf. O desaparecimento deles é o mistério número 1 do mundo e a única pista é o coração de Lorkhan que eles tentaram usar. Um exemplo para aqueles que conseguiram usar o coração de Lorkhan foi o Tribunal, Vevik, Almalexia e Sotacil. Os três eram Shimmer, elfos do norte, uma raça de elfos que mais tarde se tornaram os Dunmer, elfos negros. Após o desaparecimento dos Dimir, eles adquiriram alguns artefatos poderosos chamados as ferramentas de Khagrenach e os usaram para aproveitar a energia do coração para eles. 13 se tornando deuses. Deuses imortais vivos que andam e falam no mundo dos mortais. Eles construíram sua própria fé e todos os Shimmer voltaram a ela, o que os levou a se tornarem os Dunmer até que o tribunal caiu da glória na virada da Quarta Era. Foi assim que o coração de Lorkhan remodelou o mundo toda vez que foi usado ou explorado. Este coração agora está no fundo da Montanha Vermelha, aquele vulcão ao sul de onde Jon estava. Com a grande erupção da Montanha Vermelha durante o Ano Vermelho 4 e -5, essas pedras chamadas Pedras do Coração, carregando uma pequena porção da energia vermelha do coração, estavam agora por toda Solstheim. E mesmo com uma porção tão ínfima de energia comparada à fonte original, essas pedras do coração ainda possuíam o incrível poder do Deus responsável pela criação do mundo mortal.
Lorcan? João continuou examinando o Ash-Spawn e como ele era animado e selvagem, eles eram controlados não apenas pela energia do coração, mas também por Magica. João conheceu Ash-Spawns antes e percebeu que o Magica dentro deles é diferente. Os Ash-Spawns têm Magica natural, mas estes tinham Magica usada, o que significava que eram controlados. Ainda assim, isso não é novidade para João. Se essa energia pudesse ser cultivada. Um pensamento estranho surgiu na mente de João e seus olhos se arregalaram com a incerteza que sentia. O que aconteceria se ele usasse essa energia? O que aconteceria se ele a cultivasse? Ele será prejudicado ou se tornará poderoso? O tribunal usou as ferramentas de Kagrenak para colher aquela energia e se tornar deuses vivos, mas não acabou bem para os Daimler que tentaram fazer o mesmo. As ferramentas de Kagrenak? Quase destruído, mas ainda havia um. João não tinha certeza do que deveria fazer, mas ele descobriu isso não muito tempo atrás. Quando ele criou a coroa de Alina, ele a encantou com uma pedra do coração em vez de uma joia da alma normal porque a energia do olho de Alina era muito selvagem e apenas uma energia selvagem pode parar a outra. Mas o que ele encontrou não foi apenas o poder do olho de Alina que estava ressoando com a energia das pedras do coração, mas também sua própria energia. Não apenas sua mágica, força vital ou aura, mas a energia vermelha da pedra do coração ressoou com ele ao ponto da harmonia. Não foi uma boa notícia para ele de forma alguma. Ele estava com medo e veio para Solstheim com o primeiro objetivo em mente e é confirmar a teoria de um ser como o Ash-Spawn. Quando sua cabeça não conseguia mais entender como lidar com aquela energia, ele deu um soco no Ash-Spawn transformando-o em pó de cinzas e se afastou dele. Nefertiti 10, Alina 9, Julanar 11, Wolfu 9, Bijona 8. Jun, no entanto, é 1. Parabéns por chegar ao último lugar. Julanar zombou da atitude de Jun, já que ele matou apenas um Ash-Spawn depois de passar o tempo todo pesquisando a luta. Farei shawarma de frango para você pela sua grande vitória. João zombou de volta. Oh, obrigado. Eu quero conter picles. Julanar era implacável. João lamentava o fato de ter recriado muitos pratos de sua vida passada, mas era sempre bom ver um sorriso no rosto de sua família. Qualquer coisa por seus sorrisos. Bom trabalho a todos. Agora, para o forte. O edifício principal do Forte Frostmoth era grande e robusto, com paredes muito grossas e poderosas. Assim que a equipe foi, eles se depararam com Ash-Spawns. João assumiu a liderança e começou a luta com o forte feitiço Shine Lightning. Os Ash-Spawns estavam tentando responder com sua Flame Magic, mas João estava derrubando completamente tudo que jogavam nele. A equipe atrás dele, que estava zombando de como o chefe se tornou preguiçoso agora, teve suas memórias atualizadas sobre o quão poderoso João pode ser quando ele dá tudo de si com Magic. Ele pegou quase metade das ondas de Ash-Spawn sozinho. No caminho, a equipe descobriu um ninho de aranha em algum túnel de caverna cheio de aranhas albinas. Ao contrário das gigantes aranhas Frostbite de Skirin, que podiam ser tão grandes quanto ursos, essas aranhas albinas eram tão pequenas quanto gatos. João os reconheceu e ordenou que os vivos fossem mortos e os ovos todos colhidos. Eram materiais realmente preciosos que só ele sabia a real utilidade. Olhe para todas essas belezas, eu realmente quero adotar uma. Julanar ficou triste por matar essas aranhas albinas que pareciam fofas aos olhos dela. Em breve, minha querida. Muito em breve. João respondeu com indiferença e continuou apontando para os recursos na caverna que eram os raros e preciosos minérios de rubi e esmeralda e tudo mais. A equipe voltou para o forte seguindo os passos rápidos de João, que destruiu tudo em seu caminho. Não até chegar à sala mais central do forte, os Ash-Spawns pararam ao redor da sala e um homem estava parado ao redor deles. Uma vez que ele viu João e João viu, João simplesmente o atacou com um raio. Este homem era o General Fawkes Carius, um guerreiro formidável e um campeão da Legião Imperial, mas isso foi há muitos anos. O General Carius viu João investindo contra ele, então ele carregou seu grande Warhammer e esperou que João atacasse, mas João parou de repente e apontou sua mão para frente com um feitiço.
Era telecinese. John arrancou algo do peito do general que parecia uma pedra redonda vermelha brilhante. Simples assim, o general encheu o chão como um cadáver imóvel. Quão fácil! John exclamou e olhou para trás para o time estupefato. Limpe o lugar dos achespawns, saqueie tudo com valor. O flúor, o martelo daquele homem é seu. Ele disse e se virou para uma mesa ao lado. Nela havia algumas anotações e pedaços de papel espalhados por toda parte. John silenciosamente puxou uma cadeira de seu anel e sentou-se em frente a essas notas com a pedra do coração na mão. Doce tempo de pesquisa. Kirin Saga capítulo 220 Avanço. O que aconteceu em Fort Frostmoth? Esta é uma história interessante. Nas notas e diários espalhados que encontrei, havia um certo necromante que veio aqui para o corpo do general Fawkes. Este necromante queria ressuscitar o general instalando uma pedra do coração no corpo do general, à maneira de Tony Stark. A pedra do coração realmente ressuscitou o general, mas o deixou paranoico, desconfiado e não deu ouvidos ao necromante. No final, o general forçou o necromancer a sair do forte e começou a reunir achespawns como soldados. Um dos poderes únicos que a ressurreição com Hearthstone dá é o poder de manipular os ossos e as cinzas, em outras palavras, aumentar as cinzas. Não tenho certeza de quão idiota aquele necromante era, mas para controlar um ser com tanto poder, tenho certeza de que ter uma quantidade superior do mesmo poder é o principal fator aqui. Este é um conhecimento básico, pois o Troll não pode ser mais forte que o Binder. É por isso que o general Fawkes continha uma pedra do coração inteira em seu peito, enquanto seus lacaios Achespawn tinham apenas uma pitada de poder da mesma fonte. O necromante aqui parecia ter tentado controlar a energia do coração com sua mágica regular, um movimento idiota que apenas um amador sobre energias cometeria. É preciso converter sua mágica em uma energia do coração para dar uma ordem a um ser como o general Fawkes. Use uma ferramenta com o poder do coração, como uma pedra do coração. Lembro que no jogo, pode-se conjurar um novo ser chamado Ash Guardian, que é basicamente um Ashatronash, mas o único requisito para controlá-lo é usar uma Hearthstone. Em suma, para controlar um ser com o poder do coração de Lorcan, é preciso conter uma quantidade maior de energia do coração em se usar uma ferramenta com uma quantidade maior de energia do coração também. Teoria básica, mas ainda incrível. A energia do coração é uma energia selvagem porque está viva e busca a liberdade. Se alguém puder entender a natureza da energia selvagem e que ela tem uma personalidade, poderá ser capaz de esfolar, domar, conversar e aproveitá-la. As pessoas antes usavam muitos métodos imprudentes e ferramentas divinas como as ferramentas de Kagrenak. Aqui vou usar o cultivo. As outras formas utilizadas para extrair a energia com força exploram quanto à sua atitude, mas o cultivo, como o próprio nome sugere, é lento e paciente. É o caminho mais difícil, mas claramente o caminho certo. Embora minha técnica de cultivo pessoal fosse muito falha, recebi um presente do céu para aprimorá-la durante o encontro de hoje. Levantei-me da cadeira e me virei para o cadáver do general Fawkes, com as anotações que eu acabei de fazer e o tomo dos acupontos em mãos. Comecei a verificar seu corpo. Fiquei impressionado com o quão fresco seu cadáver estava. Este corpo estava morto há muito tempo, mas a pedra do coração restaurou sua aparência desta forma. Você pode argumentar que esta é uma ressurreição perfeita, mas vou pará-lo aqui. O general Fawkes se transformou em um psicopata quando ressuscitou. Até ele era um psicopata antes disso, e o corpo não tem funções vitais. Por assim dizer, o coração foi substituído por uma pedra do coração, então o corpo instantaneamente se tornou inativo para uma ressurreição real, se houver. E a pedra do coração influenciou o cadáver da mesma forma que influenciou os Achespawns e colocou de volta uma criatura adequada ao seu novo ambiente que, nesse caso, era algo parecido com um humano e possuía as mesmas memórias. O ponto importante sobre a técnica é que o core naquele humano é diferente, o que o torna um ser diferente de qualquer zumbi ou encarnação. É imoral e simplesmente errado. Ainda assim, eu me beneficiei muito.
Acompanhei os pontos de acupuntura e os canais de energia que tinham alguma energia residual do coração e consegui obter um desenho claro desses canais e dos pontos que eles transmitem. Como chamarei a partir de agora os canais de entrada, saída de energia, ou os meridianos como foram mencionados nas ficções da minha vida passada. São 12 canais de energia que contêm a energia do coração residual e são usados para transferir a mágica, a força vital e a força espiritual dentro e fora do corpo. Esses canais passam pelos acupontos cujo número pode chegar a 361. Com todas essas informações do livro e do corpo combinadas, comecei a desenhar uma nova imagem para os pontos de acupuntura necessários pelos quais preciso cultivar minha mágica. Não sei quanto tempo se passou, mas cheguei a 64 acupontos que têm a capacidade de circular, restaurar, exercer e liberar todos os tipos de energias na alma. Estes foram os pontos de acupuntura que tiveram o significado mais importante no cultivo. E agora, para o momento da verdade. Dissipei todas as magias que ativei e esgotei metade da minha mágica. Depois segui o desenho que fiz pouco a pouco e tracei todos os meridianos e pontos de acupuntura que vou usar. Assim como uma criança que caminha pela primeira vez, comecei a memorizar cada passo e como não me desequilibrar durante o treino. Foi difícil definir por onde começar, mas com tentativa e erro, senti que era mais fácil em alguns pontos do que em outros. Peguei o ponto de acupuntura mais fácil e direcionei uma mágica lentamente até ele. Seguindo os meridianos cheguei a outro, mas dificilmente obtive uma resposta harmoniosa como o primeiro. Parecia que estava bloqueado, mas contornei para o próximo. Foi difícil. Perder o foco foi um grande não. Parecia que tudo iria embora se eu fosse interrompido. Opa! Meus pensamentos começaram a se afastar. Tive que voltar ao foco mais uma vez. Acalme seu coração e continue. Ele continuou. A maioria dos pontos de acupuntura eram difíceis de passar e outros eram fáceis. Era como se houvesse 22 pontos de 64 que podem ser acessados enquanto os demais estavam bloqueados. Seria seguro supor que esses são pontos de acupuntura que precisam ser desbloqueados de alguma forma. Com isso em mente, decidi colocar todo o meu foco na segunda rodada e passar a energia imediatamente pelos pontos de acupuntura bloqueados. Alguns desses meridianos eram difíceis de passar e a maioria de seus pontos de acupuntura estavam enegrecidos. Então comecei a ajustar o caminho mais uma vez e continuou passando pelo segundo turno até o final. O terceiro, nenhum ajuste foi adicionado, mas a velocidade começou a aumentar. A quarta foi a mesma. O quinto foi melhor. O sexta começou a me dar a sensação de que sou mais rápido do que deveria. Se eu perder o controle, posso ser como o carro que bateu porque estava rápido em uma curva fechada. Eu coloquei mais controle sobre a velocidade e continuei mais uma vez. A sétima. Acho que fiz esta rodada com velocidade e precisão perfeitas. O oitavo. Posso ter ficado orgulhoso e perdido o foco. Caramba, isso é difícil. O nono. De volta ao normal. No décimo, meu corpo começou a suar. Depois do décimo, muitas mudanças começaram a ser visíveis. Eu estava seguindo o caminho dos meridianos cegamente, agora só consegui passar por isso com o melhor da minha imaginação. Mas comecei a sentir um novo banho em meu corpo como se tivesse crescido algum novo órgão e pude ver com isso dentro de mim. Eu podia até sentir um novo redemoinho de energia perto do meu abdômen que era bastante estranho, mas rimava perfeitamente com o meu treinamento. Esta é minha piscina mágica. Devo chamá-lo de campo elixir? Não, parece otaku. Mágica Pool é bom. Ignorando todas as ideias estranhas, coloquei todo o meu coração no treinamento e decidi ver até onde posso ir. Algum tempo se passou e meu corpo começou a esquentar um pouco. Pude sentir que a mágica que drenei de mim antes do treinamento voltou há muito tempo em um instante. Meu corpo também começou a suar loucamente. Meu interior, porém, sentiu a sensação fria de cura logo após eu passar de um certo limiar. Cortei logo o treino e abri os olhos. Diabos! Por que sinto que meu corpo está sendo curado? Não tenho certeza do que aconteceu, mas farei uma verificação de corpo inteiro imediatamente. Sistema, Estrela. Jun,
Você está bem? A voz de Alina interrompeu o que eu estava prestes a fazer. Sim, estou bem. Onde estão todos? O que quer dizer com bem? Você manteve os olhos fechados por tanto tempo e suou muito. Estou bem, sério. Você mesmo pode me examinar. Ela me olhou de cima a baixo e deu um suspiro. O que em nome de Kine foi isso agora? Ela perguntou com uma cara preocupada. Ela até tirou a máscara de olho e olhou diretamente para mim. Do que você está falando? Do treinamento. Treinando. Você não sentiu o que estava acontecendo ao seu redor? Ela disse e apontou para o chão. Eu segui o que ela apontou e notei um estranho padrão de haste no chão. Era como a ondulação causada por uma gota caindo na água e eu estava no centro. De vez em quando, alguma onda de força saía de seu corpo. Você quase me deixou sem sentido. Onda de força. Eu verifiquei os padrões de cinzas no chão e detectei 7 círculos ao meu redor. Nunca senti nada. Quanto tempo isso tudo levou? Droga, John. Você ficou imóvel por quase 8 horas. Alina segurou a testa e mostrou uma expressão cansada. 8 horas. O inferno. Você não sentiu o tempo. É só. Eu pensei que 1 hora era tudo o que eu tinha. Droga. Eu demorei para colocar meus pensamentos no lugar mais uma vez. Onde estão os outros? Suspiro. Alguns foram para o cais do forte. O navio chegou e o Fur está curando os troopers feridos. Ju voltou para Ravenrock com Bijona para informá-los que nós tropeçamos em um grande número de Ashspawns e começamos a matá-los como você disse. Eu vejo. Eu me levantei e me limpei. No entanto, eu me afastei um pouco e comecei a sentir o mágica mais uma vez. O que está acontecendo desta vez? Você está bem? Sim, estou me sentindo como. Espere um minuto. Sistema, verificação de corpo inteiro. Menor condição, perfeito. Maior bom, sem dano astral. Então status. Traço status nome, João Dário raça, humano, Nord, status, vitalidade. 716 mágica, 1242 traço aumentou. 8 horas de treinamento me impulsionaram em 22 pontos mágica e 6 pontos de vitalidade. Tudo isso sem dano astral? Louco. Isso está ficando emocionante. Eu evoquei minha mágica em minhas palmas mais uma vez e testei uma última coisa. Em alta velocidade, desapareci de onde estava e apareci do outro lado da sala. A velocidade de lançamento foi perfeita. Teletransporte um feitiço de nível especialista e eu usei com algum esforço esta manhã. Usá-lo sem esforço agora significa apenas. Desde a época em que deixei Riften, eu era um mago de nível adepta com muita mágica de sobra, mas agora posso aprender os novos feitiços que guardei durante todo esse tempo. Eu sou um mago especialista. Kirin Saga capítulo 221 para Vila Scout fora do Forte Frostmoth. Era sobre o pôr do sol e eu estava seguindo Alina para onde Lufur e o resto estavam. O que eu não esperava ver é que alguns guardas Redoran estavam aqui também. Estávamos pedindo permissão para acampar nosso povo na área. O UFO verificou os 2 prédios do forte e descobriu que estava tudo bem. Os guardas da casa Redoran só estão aqui para nos monitorar. Relatou Alina. Bom. Eles não podem deixar um grupo de forasteiros ficar no forte perto da cidade, mesmo que seja uma velha ruína agora. Você vê valor naquele lugar? Sim, tem seu próprio cais e é fácil de defender. Se usarmos as cinzas para fazer um pouco de concreto romano, reforçar o forte e reconstruir as paredes, então este será nosso posto comercial de agora em diante. Assim que Ravenrock voltar o mapa, a East Empire Company não será capaz de voltar aqui. Eu disse. Entendo. A posição é realmente boa e fácil de defender. Ainda é muito cedo para fazermos algo tão cedo. Precisamos pedir logo após a terceira fase. Você é o chefe. De fato, eu sou. Depois de um pouco de inspeção, finalmente me encontrei com o Fur. O que você acha do martelo? Foi o que perguntei logo quando vi. Incrível. Ele disse. E o encantamento? Incrível. O que é isso? Aline perguntou. O martelo que Urufur adquiriu é o porrete do campeão.
O martelo apresenta símbolos imperiais nas laterais de uma cabeça muito parecida com um bloco. Abaixo disso, há uma seção do cabo envolta em tecido carmesim. Cerca de 1 polegada depois disso, há uma faixa de aço e o resto do cabo é de madeira, com um pomo de aço na parte inferior. A cabeça tem a forma de um martelo normal, com uma pequena coroa de pontas no topo. O encantamento em si é chamado de dano do caos encantamento. Pode causar uma chance para cada elemento de fogo, gelo e choque causar dano. Os três? Sim. Incrível. Tem a mesma personalidade de Luffy, disse Alina. Sim, eu também acho. Eu concordei. Ei, o que é isso? O Ufur parecia sentir que estava sendo ridicularizado. Para o ferreiro que não consegue decidir qual arma combina com ele e prefere um garfo como arma, esse encantamento é tão caótico quanto você, mano. Eu quebrei para ele. O Ufur parecia chateado, mas no fundo ele sabia que era lógico. Este cabeça de vento é realmente muito bom com armas a ponto de não conseguir decidir qual é a melhor arma para usar. Eu forcei na ideia de Wanamers e ela parece ter se estabilizado nisso também. Existe um lugar onde eu possa descansar por aqui? Perguntei. Vá para o navio. Vamos passar a noite no forte. Controle a situação então. Junte-se a nós para jantar. Voltei ao navio e pedi uma cabine vazia e uma banheira. Aline e Ju se juntaram a mim mais tarde para um banho. Eu comecei a discutir com eles sobre o meu cultivo. Ambos estavam interessados e fizeram muitas perguntas. O que chegamos aqui é uma área cinzenta que nem mesmo Nurina pode nos ensinar. O risco foi removido por enquanto e eu realmente não sinto nada perigoso. Então começarei a ensiná-lo assim que voltarmos para o Winterhold. Você pode querer atrasar um pouco. O ataque a Japet's Folly deve ser o centro de sua atenção. Disse Juliana. Ah, certo. Então, depois do ataque, eu ainda precisava de tempo para verificar como os pontos de acupuntura e os meridianos se parecem em seus corpos. Ambos são mulheres e Ju é um meio-elfo, então preciso entender as diferenças, se houver alguma. Continuei discutindo com eles a maioria das teorias sobre o assunto enquanto lavavam um ao outro e eles foram realmente úteis. A compreensão de Alina sobre o misticismo e o senso de magia de Ju são realmente bons. No final, minha exaustão mental fez com que meu cérebro parecesse morrer. Venha, descanse um pouco. Alina puxou minha cabeça para seu peito. Não resisti e me ofereci me deixei puxar. Sanduíche de peito. Ju não perdeu a chance e o outro lado do meu rosto também ganhou alguns seios. Que visão celestial. Não pude deixar de louvar e me entregar ao céu em que me encontrava. Eles ficaram assim por um tempo, mas as meninas ficaram em silêncio. Olhei para cima e entendi o porquê. Vocês dois precisam ficar longe de Nurina e Faralda de agora em diante. Separei as duas meninas de suas orelhas e elas o fizeram de bom grado com sorrisos atrevidos em seus rostos. Vamos lá, John. Nós não fizemos isso ontem à noite? Sim, o Ufur levou você e até Bjorn estava chateado. As duas meninas aprenderam como me provocar e começaram a agir de acordo e me colocar sob seu encanto. Eu francamente estava de bom humor desde que os vi se beijando. Ok, não me culpe pelo que vai acontecer quando você me seduzir. Carreguei as duas meninas nos braços e saí da banheira. Com meu avanço recém-adquirido, ativei o terceiro olho e olhei através das paredes da nave. Foi muito mais fácil do que em qualquer outra vez que usei antes e não foi tão difícil assim. Olhei para nossa cabine e teletransportei nós três em um instante. Uau! Incrível! Eu lancei internamente o feitiço de teletransporte e me movi assim. A garota foi facilmente impressionada. Coloquei-os na cama e começamos a fazer sexo sem parar. 2 horas se passaram e finalmente terminei. As meninas estavam dormindo na cama com todos os tipos de fluidos de prazer por todo lugar. Eu avisei vocês, pessoal. Eu disse e menti entre eles. Alina subiu no meu peito e me olhou nos olhos. Você realmente não mostra piedade quando fica com tesão. Ela comentou. Sua primeira vez? Julanar perguntou a ela. Alina acenou com a cabeça. Sim, você sempre me disse sobre o quão confuso pode ficar. Desculpa por isso.
Eu sorri ironicamente. Se não fosse por Elística quando ele fica assim, eu poderia ter perdido a cabeça com o prazer. Disse Ju. Elística, hein? Você com certeza tem um monte de garotas aqui e ali, senhor chefe. Alina disse quando ficou em cima de mim e pressionou as unhas no meu peito. Espero que isso não lhe cause aborrecimento. De jeito nenhum. Eu não sou uma garota idiota que fica com ciúmes de seu homem. Como a garota é mais bonita de Skirin ou talvez de todos os Nir, não tenho ninguém de quem ter ciúmes. Só existe uma Ladybose e sou eu. Alina disse e brincou com seu cabelo. Ok, ok. Você é a Ladybose. Eu estava um pouco preocupado se as coisas iriam se transformar em drama, mas felizmente isso não aconteceu. Eu não escondo meus casos externos deles. Eles realmente sabem sobre todas as garotas com quem dormi, exceto eles. Não gosto de fazer isso, a menos que seja necessário, como Elística, cujo relacionamento comigo é realmente especial para mim, ou alguém como Vitoria, que precisa ser mantida como minha cadela Neast Empire Company. Na verdade, limitei todo o meu relacionamento a Lina e Ju, pois eles são minha família e precisam de toda a minha atenção. Conheço as preferências sexuais e sempre as dou o melhor de mim. A Lina pode gostar sensual, mas ela sempre gosta de ser beijada e ouvir palavras bonitas durante o sexo, enquanto Ju é uma Koujiou que adora estar por cima o tempo todo. Acho perturbador que Little John tenha ficado muito selvagem para as garotas lidarem. Estou pensando em fazer uma nova forma de magia sexual usando a nova técnica de cultivo, mas não tenho ideia de como isso funcionaria. Eu ouvi histórias sobre isso da minha vida passada, mas nem mesmo estou ciente do que é o básico. Acho que vou pesquisar mais, mas depois. De volta ao presente, levei as meninas mais uma vez para a banheira e comecei a limpar mais uma vez. Desta vez terminamos rapidamente e fomos ficar. Na manhã seguinte, acordei tarde, o que é raro, mas ainda me levantei e fui para o convés. Bom dia, chefe. Bom dia, capitão Ongen. Como estão os trabalhos na escavação? Acabamos de começar esta manhã, os trabalhadores estão um pouco relaxados, mas ainda administráveis. Bom trabalho, vou trazer a turma e vir ver como estão as coisas. A escavação em Kobjorn-Barrow é importante e precisou de muitas mãos para ser feita. Com o pedido de recursos de mineração na área concedido por Ravenrock, não devemos perder tempo. Após o café da manhã, levei Nefertiti, Alina, Ju, Wolfur e Bjorna para Kobjorn-Barrow que estava enterrado sob as cinzas e comecei a observar o trabalho. Uma hora se passou e começamos a pensar em algo para passar o tempo. Devemos visitar as pedras do Almaquer. Seria divertido ir até lá. Perguntou Bjorna. Eu diria que vamos para a aldeia Skal. Eu disse. Você quer ir lá? Afinal, precisamos de alguns mineiros para os Starin. Os Skal conhecem as montanhas como a palma da mão. Este era meu plano para me aproximar dos Skal. Contratar alguns deles para Mina Stalin não vai contra suas regras ou tradições. Essas pessoas estão bem conectadas com a terra de Solstem e com seu Deus, o Criador de tudo. O Aummaker é uma divindade interessante. Ao contrário dos panteões de outras culturas em Tlariel, o Aummaker é a única divindade na fé dos Skal, dando à fé uma qualidade monoteísta única. Eu gosto da ideia do Aummaker, pois carrega os mesmos princípios de como eu vejo o que Deus deveria ser, uma única divindade todo-poderosa. Para os Skal, o Aummaker é a fonte de toda a vida e criação. Quando uma criatura morre, seu espírito retorna ao Aummaker, que a molda em algo novo e a devolve a mundos. O conceito de morte como fim da vida é desconhecido para os Skal. Em vez disso, a morte é vista simplesmente como o começo da próxima etapa de uma jornada sem fim. Os Skal acreditam em um ser metafísico chamado adversário que está sempre observando e que se deleita em atormentar o Criador de tudo e seu povo escolhido. Ele roubará os presentes dos Skal, a menos que eles possam fazer uma peregrinação para ficar com os presentes. O Aummaker é adorado apenas em Solstem pelos Nords nativos, já que todos os outros Nords são em sua maioria seguidores do panteão comum.
Ele concedeu 6 pedras místicas a Solstheim que manteriam sua presença e bênçãos na terra. Estas são a pedra da árvore, pedra do sol, pedra da besta, pedra do vento, pedra da terra e pedra da água. Essas pedras dão vários presentes para aqueles que meditam para elas. Uma bênção ou uma habilidade do tipo que só pode ser usada uma vez, então deve-se meditar novamente para ganhá-la. Notas do autor. Eu mudei alguns dos poderes da alma Keystone, mas eles ainda estão na mesma categoria, como a Beast Stone que conjura homens urso pode ser transformada em animal Allegiance. Por exemplo, se alguém analisar esses presentes, pode-se entender que eles têm alguma representação para alguns Aedra e Daedra como a Katoshi e Essine. Isso me deu uma ideia do que realmente pode ser o aspecto real do alma Keer, mas isso é uma discussão para outra hora. No momento, montamos nossos Atronachs do cavalo flamejante e seguimos para a Vila Skaal. Kirin Saga capítulo 222 Uma nova possibilidade. A vila de Skaal ficava logo ao norte, e tomar o caminho até lá exigia que tivéssemos alguns bons homens para nos acompanhar, pois a estrada estava cheia de todos os tipos de feras que Solstheim tem a oferecer. A primeira coisa que encontramos foi um enxame de Ashopers. Criaturas irritantes eram realmente grandes e exalavam um cheiro forte toda vez que eu queimava uma delas. O que fez o problema desaparecer foi a Lina de uma forma estranha. Vimos um estranho Spriggan conhecido como Burnt Spriggan. Spriggans são espíritos das árvores que assumem a forma de humanoides femininos e este era uma variante dos Spriggans normais encontrados ao redor da tundra de Skirin. Este tinha cheiro e aparência de madeira queimada. A Lina deu um passo à frente e disse a todos para ficarem para trás enquanto ela se aproximava do Burnt Spriggan sozinha. Ju estava preocupada com a Lina e manteve sua besta à mão. Quando a Lina se aproximou do Spriggan, ela começou a falar com ele em um idioma que eu realmente não entendi, mas soube imediatamente o que era. Com seu título de filha de Kine, a Lina pelo menos deveria ter esses poderes para falar no Spriggan língua. Uma linguagem que pode ser usada para se comunicar com os animais e acalmá-los. Assim que ela trocou algumas palavras com o Spriggan queimado, ele bateu em uma árvore e a Lina se virou com algumas expressões pesadas. Aconteceu alguma coisa? É só aquela pobre criança, perdeu um pouco do sentido quando ficou assim. Disse a Lina. Oh. Então, sobre o que você conversou com ele? Isso limpará nosso caminho de todos os animais e nos guiará até os Skaal. Ela disse. Você é uma maravilha, garota. Ju deu um tapinha em Alina para confortá-la um pouco. Na verdade, é incrível. Eu sempre tive medo daqueles Spriggans quando era jovem, mas agora posso apenas pedir à cunhada para lidar com eles. Aquele velho idiota não terá que me bater novamente. Wolfur disse enquanto se lembrava de uma memória que ambos compartilhamos. Velho tolo. O que é isso? Perguntou Bjorn. De volta a Riften, havia aquele velho com quem Jon passava um tempo, um adorador de Kine que ensinou Jon a caçar e lutar depois que Tilda visitou 7 anos atrás. Wolfur disse. Sim, uma vez fomos caçar perto de Shorstone e tropeçamos em um grupo de Spriggan e muitos lobos. O Wolfur quase se mijou e estava prestes a machucar o Spriggan, mas o velho falou com os Spriggans como Aline e resolveu a situação. Fomos espancados impiedosamente depois. Continuei a triste história. Eu realmente quero conhecê-lo agora. Podemos ouvir algumas histórias embaraçosas sobre o seu passado. Disse Aline. Vou estragar tudo para você aqui e agora. Eles geralmente acabam conosco espancados ou enforcados em alguma árvore. Wolfur disse. Eu acho que você estragou a parte embaraçosa. Eu disse. Espere, essa não foi a parte divertida? Não. Wolfur piorou completamente nossa imagem na frente da garota, mas tanto faz. O velho era um fanático por Kine, mas ele é uma pessoa gentil. Terei que visitá-lo com vocês um dia. Daquele ponto em diante, a estrada foi liberada dos enxames de Ashopers. A Aline estava sendo guiada pelos Spriggan de uma maneira que eu não entendia, mas parecia ser uma espécie de ligação telepática. Os Spriggans têm a habilidade de controlar criaturas selvagens e são realmente bonitos de se ver,
Tudo isso porque eles estão associados a Knaret, o aspecto inferior de Kine. De agora em diante, a única dor de cabeça na estrada eram os selvagens Archspawns. Ao longo do caminho, quando deixamos as Landes para as Snowlands, nos deparamos com alguns caçadores nórdicos em trajes de inverno. Bem conhecido, parente. Muito bem, viajantes. Vindo de Ravenrock, não é? Nós somos de fato. E onde você está procurando o norte? A aldeia dos Cal. Somos comerciantes, como você pode dizer. O caçador olhou para as carroças puxadas por alguns cavalos e acenou com a cabeça. Vou te guiar até lá, ainda. Você pode me ajudar com um jogo? Qual é o seu jogo? Um cervo feroz sobre estas árvores. Precisa de alguns homens para prendê-lo e estou com poucos homens. Mas se você puder me ajudar. Enquanto o homem falava, Ju recarregou sua besta e disparou uma flecha que trouxe uma sensação de frio para as árvores. Zwoshnei um grito agudo de morte soou de uma fera atrás das árvores. A precisão era simplesmente louca. Se você está com falta de homens, procure uma garota. É assim que as coisas são feitas. Ela disse e agiu legal e poderosa. O homem olhou para as árvores e estreitou os olhos. Um de seus companheiros veio um segundo depois gritando que o servo estava morto. O homem olhou para Ju com admiração. Este é um tiro magistral. Pelo Almaquer, eu não vi nada igual. O homem continuou indo para cima e para baixo sobre o tiro de Ju até que ele se acalmou e concordou em nos levar mais tarde para a aldeia. Obrigado por sua viagem até aqui. Raramente recebemos comerciantes e sempre agradecemos sua visita. A chefe dos Cal nos recebeu em seu grande salão. Está tudo bem. Meus homens aqui vão supervisionar as transações e vão receber mais pedidos para fazer novas negociações. Para ser honesto, ouvimos sobre os novos comerciantes chegando em Ravenrock e estávamos prestes a enviar uma pequena caravana para reabastecimento. Mas isso é realmente uma surpresa agradável. Lembra-me novamente, o Dari Dragon Group? Realmente. Somos aliados do grupo comercial Skifiri e sou descendente de Firemani, mas tendo a manter esse conhecimento em segredo. Oh, eu entendo, eu entendo. Os habitantes do continente tendem a agir de forma estranha quando lidam com os clãs. É verdade. A Skifiri Companhia é a frente comercial do Firemani e tem um nome muito conhecido. O chefe Fanari Voz Forte dos Cal nos recebeu imediatamente quando provamos ser parentes deles. Então, qual é o propósito de vocês, jovens, virem até aqui? Vocês devem ter algo que estão procurando. Quem nos perguntou foi Stormkragstrider, o xamã dos Cal. É realmente verdade. Estamos atrás dos Tarim nas montanhas ao norte e desejamos comprar alguns dos Cal. Ouvimos dizer que pelas leis de Solstheim, apenas os Cal têm o direito de minerar no norte. Eu disse imediatamente. Eu não pretendia esconder isso deles de jeito nenhum. Estranho. Os habitantes do continente nunca se interessaram pelos Tarim desde 200 anos atrás. Há algum evento no continente que exija isso agora? O chefe Fanari se perguntou. Que pergunta astuta. Eles estão tentando barganhar pelo preço. Na verdade não. Eu estava apenas procurando por materiais que pudessem fortalecer os encantamentos de gelo e minha pesquisa me levou aos Tarim. Ouvi dizer que é tão duro quanto ébano e tão bonito quanto o vidro. Isso é algo que eu adoraria ver. Eu respondi. É realmente bonito e robusto. Se é isso que você quer, então iremos fornecer o que você precisa. Ainda assim, vamos levar 3 semanas para cobrir uma quantidade igual de Tarim aos suprimentos que você trouxe. Eu não me importo. Eu tenho mais ou menos o mesmo tempo para ficar em Solstheim de qualquer maneira. Nesse interim, eu estava interessado em passear pela terra e conhecer as estranhezas dela. O que mais despertou meu interesse são as famosas pedras do Todo-Criador. Eu realmente adoraria visitá-los e ver se poderia adquirir uma bênção. Você deseja obter uma bênção? Isso é estranho para um forasteiro. Você acredita no Almaquer? O xamã me perguntou. Eu entendo o Almaquer e reconheço o poder que lhe dá a terra. O Almaquer é uma divindade misteriosa reverenciada como a fonte da criação.
O Almaquer pode ser uma divindade dos Atimorãs ou um ramo das divindades animais dos Atimorãs que os Firemanes ainda consideram sagrados. De qualquer forma, eles compartilham semelhanças entre si e derivam dos antigos Nordes. A reverência pelo Almaquer está quase extinta, exceto na Vila Skal, que preservou as antigas crenças ao longo dos tempos, e os estudiosos modernos aprenderam sobre o Almaquer através de seus olhos. Toda a vida flui do Criador de tudo como um grande rio e, com o tempo, esse rio flui de volta à sua nascente. Os espíritos das criaturas mortas retornam ao Almaquer, que molda uma nova vida e a devolve a mundos. A morte, então, é simplesmente o começo da próxima etapa dessa jornada sem fim. No entanto, cada vida é um presente dado na grande sabedoria do Criador de tudo, portanto cada uma é muito preciosa e sagrada. Até a neve é vista como uma bênção pelo abrigo que pode oferecer e por permitir que os caçadores rastreiem suas presas. O Almaquer favorece aqueles que aprimoram suas habilidades e desfavorece os gananciosos e preguiçosos. As 6 pedras criadoras de tudo de Solstheim são vistas como representações dos 6 aspectos da natureza, as 6 grandes dádivas do Criador de tudo: flora, fauna, sol, terra, água e vento. Acredita-se que as pedras sejam canais pelos quais o poder do Almaquer flui para o mundo. Em oposição ao Almaquer está o adversário, uma força oposta igualmente enigmática que trabalha para corromper o domínio do Almaquer. Os Skal acreditam que o adversário se deleita em atormentá-los e testá-los. Eu disse uma vez que sei mais sobre o Almaquer do que o Skal pode dizer. O Almaquer é outro aspecto de Anu e o adversário é claramente Padomai. Do mito da criação de Lorcan e Auriel, foi mencionado que Auriel foi criado por Anuel, que é o espírito de Anu, o tudo, que é considerado a forma quintessencial de Stasis, a antropomorfização de um dos 2 forças primordiais. O outro é Padomai, também chamado de Darkness, que é a forma quintessencial de mudança, aquele cujo espírito é Sitis que criou Lorcan. Se alguém olhar atentamente para as 6 bênçãos que podem ser concedidas pelo Almaquer, pode-se encontrar as características dos outros Aedre que foram criados depois de Auriel. Essas 6 bênçãos podem ser obtidas das 6 pedras do Criador de tudo. O único problema é que os poderes que só podem ser usados uma vez e só podem ser adquiridos novamente obtendo outra bênção. Discuti meu conhecimento geral sobre o Almaquer com Storm Kragstrider, o xamã, e não mencionei nada desrespeitoso como meu próprio entendimento do Almaquer. Se alguém deseja adquirir uma bênção permanente do Criador de tudo, deve realizar uma peregrinação às 6 pedras. O xamã me deu uma agradável surpresa. Uma bênção permanente? Isso é possível? Perguntei. Você sabe a diferença entre uma bênção e um agente? Sim, as bênçãos são em sua maioria temporárias, enquanto os agentes são uma forma superior e melhor que é considerada uma espécie de proteção divina. Os únicos agentes que apareceram no jogo são os agentes de Mara, de Bel e alguns outros da Edra. Isto é possível adquirir por uma peregrinação a todas as 6 pedras. O xamã confirmou. Isso é realmente maravilhoso. As possibilidades se adquirirmos esses agentes são incríveis. Honorável Storm, estou ouvindo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.